Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Mais uma noite de evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Reunidos estamos como povo de Deus, família cristã, a orarmos uns pelos outros, a vibrarmos uns pelos outros, a estudarmos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para que, estudando esse Evangelho, possamos ter condição de meditar sobre as palavras de Jesus nos seus ensinamentos morais e, em assim sendo, colocar em prática na nossa vida. Procuremos aproveitar todos esses instantes desse Evangelho com muita presença espiritual, para que possamos receber dos céus as graças depositadas sobre nós. Fiquemos agora em fase de introspecção para vivermos o nosso momento de prece. Paz e bem a todos. Momento de prece. Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado, da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem a minha porta. De meus pensamentos e de meu coração, acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando a minha vida, é que poderei vencer. Pedimos a tua assistência pelos doentes, pelos desencarnados, pelas crianças em perigo de qualquer natureza, pelos 14 milhões de desempregados neste país, pelos profissionais da área da saúde, da limpeza em geral, pelos motoristas de todas as categorias, pelos professores, pelos coveiros e por todos os profissionais em dificuldades, pelos idosos, pelos que passam fome e frio, pela nação brasileira. Que assim seja. É chegado o nosso momento do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje dando continuidade ao estudo do capítulo 6, o Cristo Consolador, e estamos nos detendo ao estudo do tema o Consolador Prometido. E leremos hoje na íntegra o item 4, que diz: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos,
porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Queridos irmãos, essa passagem que nós encontramos aqui no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, ela nos mostra bem que na época de Jesus, como na época de Moisés mais ainda, nós não estávamos preparados para entender toda a mensagem moral que o Cristo tinha nos dito. Como naquela época de Moisés, a primeira revelação, o nosso coração era tão duro, a nossa ignorância era tanto, que nós não tínhamos como entender as palavras que Jesus veio trazer na época dele. E assim sendo, na época de Jesus também, nós não tínhamos condições de entender o que o Espiritismo, a seu tempo, trouxe para o nosso entendimento. Quando Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, era porque todos tinham o aparelho auditivo, mas nem todos tinham o entendimento preparado para entender a mensagem moral do Cristo. Na época do Espiritismo, através do estudo da doutrina do Espiritismo, tão bem aperfeiçoada por Allan Kardec, coordenada por os espíritos, espírito de verdade e tantos outros espíritos que trouxeram essa mensagem para nós, o nosso coração estava mais maleável, né? Quando Deus vem apresentar uma grande impressão aos olhos dos homens, como está sendo apresentada agora essa pandemia, muitos e muitos ensinamentos, nós temos condições de abrir os nossos olhos e ouvidos da alma para entender as mensagens que são trazidas para nós. Na época do Cristo, nem tudo tinha sido dito. Na época do Cristo, quando ele disse que iam relembrar, é porque na época que o Espiritismo trouxe, muitos e muitos homens estavam envolvidos no seu dia a dia, esquecendo o que Jesus tinha dito à sua época. Então, meus irmãos, procuremos meditar e lembremos aqui o final dessa mensagem que diz, relembrando o que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Queridos irmãos, que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Imaginamos, nesse momento, o nosso bondoso Mestre Jesus, bem próximo de nós, a nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ó querido Jesus, na certeza da vossa presença conosco, nós vos pedimos, derrama sobre nós as vossas bênçãos de amor e de paz, que curam os nossos males do nosso espírito e os nossos males do nosso corpo físico, e que essas bênçãos tragam para nós equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Que assim seja.
Mestre Jesus, estamos agradecidos por esses ensinamentos que aqui recebemos do Teu Evangelho em forma de luz. O Teu Evangelho é tudo que necessitamos, Senhor. É tudo que precisamos para continuar caminhando. E te pedimos, Senhor, que essa luz possa ser levada até os nossos reservatórios, as nossas cachoeiras, nossos rios, açudes, nossas águas de todos os nossos lares, de todas as nossas casas. E em cada água que nossos irmãos irão ingerir, que essa luz se transforme, Senhor, em medicamento, dando a cada um de nós aquilo que estamos necessitando, o remédio da dor, o remédio da cura, o remédio dos males do corpo e principalmente, Senhor, a cura de nossas mazelas, das nossas imperfeições ainda tão latente em nós, da falta do perdão, da falta do amor, da ganância. Senhor, tende piedade de todos nós. Nos ilumina, nos abençoa com essa Tua luz, dando a esta água tudo aquilo que nos é permitido receber com Teu consentimento, com os fluidos emanados por nós, encarnados e abençoado pelos Teus anjos de guarda, esses trabalhadores incansáveis. Muita paz, muita luz, que assim seja.